Pessoal, chegou a hora, olha só, de nós entendermos o que é a bendita cota e o mais importante, como esta cota é calculada. Eduardo, para a prova eu vou precisar calcular o valor da cota? Não, não vai. Você só vai precisar entender qual é a metodologia utilizada para calcular o valor da cota todo santo dia. E já te entrego o nome desta metodologia, marcação a mercado. E já te informo outra coisa, na tua prova certamente vai ter pelo menos uma questãozinha sobre marcação a mercado que você não vai errar certamente. Olha só, vamos pegar os nossos slides? Então, relembrando, recapitulando o conceito de fundo de investimentos. Fundo de investimentos é uma comunhão de recursos, porque cada investidor vai colocar um pouquinho de dinheiro. Essa comunhão de recursos é constituída sob a forma de condomínio. Lembra? Se fundo de investimentos é igual a condomínio, isso quer dizer que o dono do fundo são os cotistas, que banco é prestador de serviço, que todos os cotistas são iguais. Então, fundo de investimentos é uma comunhão de recursos constituída sob a forma de condomínio, com o objetivo final, com a finalidade de aplicar em ativos financeiros. E nós vimos mais ainda no vídeo introdutório, olha como ele foi bastante proveitoso. Nós vimos que os fundos de investimento são classificados em 4 classes diferentes: renda fixa, ações, multimercado e cambial. E nós vimos também que a autarquia responsável por regulamentar e fiscalizar o mercado de fundo de investimentos é a CVM, é a Comissão de Valores Mobiliários. Agora vamos entender aqui o funcionamento desse fundo usando um exemplo. Imagina, pega o teu banco aí, o banco que você trabalha, Banco do Brasil, Caixa, Banrisul, BRDE, Basa, Itaú, Santander, enfim. Bradescão, faltou o Bradescão. Essa instituição financeira que você trabalha vai ser uma prestadora de serviço do fundo. Vai ser uma administradora, um administrador do fundo. Esse administrador do fundo, ele vai ter como responsabilidade inicial constituir o fundo de investimento. Vai constituir o fundo de investimentos. Para aí, Eduardo, quem cria o fundo é o prestador de serviço? Sim. Faz uma analogia lá com condomínio de tijolo. O que é mais comum? A construtora vai lá, constrói os apartamentos, depois tenta vender os apartamentos para os interessados, ou são os interessados que vão na construtora e pedem para ela construir? O mais comum é a construtora construir. A mesma coisa acontece em fundos de investimentos. Quem constrói, quem cria, quem constitui o fundo de investimentos é o administrador. Logo, o Bradesco constituiu um fundo, o Itaú constituiu um fundo, Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, na verdade, é a BB-DTVM que constitui os fundos. Bacana. Constituiu o fundo, tudo bonitinho. Qual o próximo passo? O próximo passo é distribuir as cotas, vender as cotas. Olha só, distribuir as cotas. A gente vai ver que além do administrador tem um outro prestador de serviço chamado distribuidor. Você que está aí do outro lado da tela, muito possivelmente atua nesse processo de distribuição. Quando senta um cliente na tua frente, tu olha lá o saldo dele e fala, nossa, ele tem 80 mil reais aqui parado na conta corrente. O que você oferece para ele? Vou oferecer um CDBzinho, Eduardo. Tá, oferece um CDB e oferece também um fundo de investimentos. Você está distribuindo, vendendo as cotas para o investidor. Claro, tem que saber o perfil dele. Não esquece, tem que saber o perfil dele. Bacana. Os recursos vão ser captados, vai entrar dinheiro dentro do fundo. E vai ter um prestador de serviço bastante importante que a gente vai chamar de gestor. Vai ser o gestor do fundo de investimentos. Esse gestor é o cara que efetivamente vai pôr a mão na massa. Vai pegar a grana, vai pegar o regulamento, vai ver o que ele pode comprar, vai olhar para o mercado e vai escolher os melhores ativos financeiros do mercado de acordo com a visão dele, gestor. Bacana? Então pensa no seguinte. Eu constituí aqui um fundo de investimento em ações. Lembra, fundo de investimento em ações é aquele que aplica no mínimo 67% em
em ações. No mínimo, 67% em ações. Logo, esse fundo vai captar recursos e vai investir os recursos em ações, respeitando o mínimo. Ah, Eduardo, qual o máximo que ele pode aplicar em ações? Ele pode aplicar até 100% em ações se ele quiser. O mínimo é 67%. Bacana? Tudo pronto, o fundo pode começar a funcionar? Opa, ainda não. Olha só, prova e vida. Para o fundo de investimentos efetivamente começar a funcionar, para funcionar, o funcionamento do fundo, ele precisa, para começar a funcionar, ter registro onde? Na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários. A CVM deu o registro, bacana, pode começar a funcionar. Ah, Eduardo, questãozinha de prova. O fato da CVM ter concedido o registro quer dizer que o fundo é bom? Quer dizer que o fundo é adequado para o investidor? Não. A CVM concede o registro porque o fundo, teoricamente, está cumprindo as regras. Logo, ter o registro da CVM é só uma condição sine qua non para começar a funcionar. O registro da CVM não quer dizer que o fundo é bom. Perfeito? A CVM não faz juízo de valor. Ela analisa se as regras a priori estão sendo cumpridas ou não. Fato é que a CVM concedeu o registro, analisou os documentos e falou, bacana, registro concedido, fundo pode começar a funcionar. Imagina que esse fundo ele conseguiu vender, 1.000 cotas, 1.000 cotinhas. E vendeu cada cota, vendeu 1.000 pedacinhos e cada pedaço por R$1.000. Como assim vendeu 1.000 pedacinhos, Eduardo? O fundo tem 1.000 cotas. O fundo é dividido em 1.000 pedacinhos. Cada pedacinho do fundo, que representa uma fração do patrimônio líquido do fundo de investimentos, foi vendida para o investidor. Eduardo, o investidor pode ter uma cota só? Não! Eu posso ter um investidor com 800 cotas, um com 50 e outros 150, cada um com uma cota. Bacana? Um investidor pode ter mais de uma cota. Fato é que esse fundo, olha só, vamos fazer um cálculo aqui, fazer integral, derivadas. Se o fundo vendeu 1.000 pedacinhos, cada pedacinho por R$1.000, quanto que o fundo conseguiu captar? Eduardo, ele conseguiu captar R$1 milhão. Perfeito, exatamente isso. Olha só, o fundo captou R$1 milhão. Bacana. Agora vai entrar em campo o nosso gestor. Olha só, o gestor vai pegar aqueles recursos que foi captado, 1 milhão, e vai comprar ativos financeiros. Este fundo, como a gente viu, é um fundo de ações. Imagina que o gestor lá no passado, lá no início do funcionamento do fundo, ele comprou 4 ações. Ele comprou ações da Petro, ele comprou ações da Vale, ele comprou ações da Natura e ele comprou ações da OGX. Tá? Bacana, da OGX. Petro, Vale, Natura e OGX. Porque ele acreditava que estas ações iam valorizar ao longo do tempo. Ele investiu R$300 mil em ações da Petro, mais R$300 mil em ações da Vale, R$300 mil em ações da Natura e R$100 mil em ações da OGX. Esse é o trabalho do gestor lá na hora da prova. Logo, o trabalho do gestor é escolher os ativos financeiros nos quais os recursos captados pelo fundo vão ser aplicados. E lembra, recurso do fundo não se comunica com os recursos do banco. São duas coisas segregadas, é cada um no seu quadrado. Os recursos do fundo vão ser utilizados para comprar ativos financeiros. Bacana. Só que o tempo passou e hoje, quanto é que estão valendo os ativos financeiros? Olha, Eduardo, quando tu comprou era 300 mil Petro, tu comprou 300 mil reais em ações da Petro, Vale e Natura e 100 mil reais em OGX. Tá, mas hoje quanto é que vale? Ah, tu vai ter que ir lá no mercado, veja, para saber quanto vale o ativo hoje que eu comprei no passado, eu tenho que ir lá no mercado e ver, ir lá na Bolsa de Valores e ver a cotação desses ativos financeiros.
Uma coisa é o preço que eu paguei lá no passado. O que eu paguei no passado não me interessa. Para eu saber quanto um ativo vale hoje, eu tenho que saber qual é o seu preço de mercado. Ou seja, eu tenho que consultar lá a cotação na bolsa, dado que são ações. Vamos imaginar que as ações da Petro hoje valem 350 mil. As ações da Vale hoje vale 290, desvalorizou um pouquinho. As ações da Natura bombaram, hoje valem 620 mil. Afinal, bem em estar bem, né? Aqui da nossa Natura. E da OGX? A OGX zicou, vale R$1.000 aqui, só para o nosso exemplo. Da OGX. Bacana. Eduardo, por que você colocou o valor pago lá no início e o valor na data de hoje? Para te deixar bem claro o seguinte, vem para mim, respira e olha para mim, que isso daqui é questão de prova. Todo santo dia deve ser calculado o valor da cota. Como assim, Eduardo? O valor da cota vai variar? Sim, é claro que vai variar. Pensa no valor da cota como um espelho que está refletindo o que acontece com os ativos financeiros. O preço dos ativos financeiros não varia, como diz o gaúcho? Sim, varia. Logo, se o preço dos ativos nos quais o fundo aplicou variam ao longo do tempo, é claro que o valor da cota também vai variar, tanto para cima quanto para baixo. É daí que vai vir a rentabilidade do nosso investidor, da variação do preço dos ativos, que vai provocar uma variação no valor das cotas. Daí ele vai olhar o valor da cota, nossa, está valorizando 10%, 20%, 30%. O valor da cota valoriza ou não, porque os ativos financeiros estão valorizando ou não. Logo, a cota é um espelho que reflete o que está acontecendo com os ativos financeiros. Tá, Eduardo, e para eu saber o valor da cota hoje, eu levo em consideração o quê? O preço pelo qual eu comprei o ativo no passado ou o preço dos ativos no mercado hoje? Pensa comigo, 2 segundos. Tu tem um Fiat 147 que tu comprou há 40 anos por 30 mil reais. Hoje, quanto é que vale o teu Fiat 147? Uns 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, preço da sucata. Exatamente esta mesma lógica vale para os ativos financeiros. Não me interessa quanto eu paguei pelos ativos no passado. Me interessa o preço, o valor de mercado desses ativos hoje. E é assim que eu vou calcular o valor da cota todo santo dia, usando para isso o preço de mercado dos ativos do dia. Esta metodologia, a metodologia que leva em consideração o preço dos ativos no mercado do dia, é a nossa famosa marcação a mercado. Assunto certo na tua prova. E olha só como não dá para errar. O que é marcar a mercado? O que é a marcação a mercado? É a metodologia pela qual os ativos são precificados, são apressados de acordo com o seu preço de mercado naquele dia. O preço de mercado é o preço pelo qual o ativo pode ser vendido. O preço pelo qual o ativo pode ser vendido. Naquele momento do tempo, naquele dia. É isso que importa. Lembra, não importa quanto eu paguei, não importa quanto deveria valer, não importa quanto vai valer no futuro. Importa quanto vale hoje. Porque se eu fosse vender os ativos hoje, eu venderia pelo preço de mercado dos ativos no mercado hoje. Esta é a marcação a mercado. Ocorre todo santo dia. Então, vamos lá? Olha só. Para eu calcular o valor da cota, eu preciso do patrimônio líquido. Como é que eu chego ao patrimônio líquido? Pensa comigo. Qual o patrimônio desse fundo?
O patrimônio do fundo é o valor de todos os ativos a preço de mercado. Exatamente isso. Então, 350 mais 290 mais 620 mais 1.000, que é o preço de mercado dos ativos hoje. Então, aqui numa conta rápida dá 1, aqui dá 11, dá 16, dá 1, dá 10, dá 1.261.000. Eduardo, vou ter que fazer essa conta na prova? Não, fica tranquila. Ou tranquilo, na tua prova, tu tem que saber o conceito de marcação a mercado e como eu chego ao valor da cota. Então, o patrimônio deu 1.261.000. Eduardo, como é que o patrimônio aumentou de 1 milhão para 1.261.000? O que fez o patrimônio do fundo aumentar, se não houve mais aplicações? O que fez, olha só, se não há aplicação, não há resgate, o que faz o valor do patrimônio do fundo aumentar ou diminuir, aumentar nesse caso, é a valorização dos ativos financeiros. Houve a valorização dos ativos financeiros. Tá, Eduardo, esse fundo tem custos? Tem. Tem custos com a taxa de administração e custos com despesas gerais. Para deixar bem claro essa diferença, tá, pessoal? Uma coisa são os custos com a taxa de administração e outras coisas são com despesas gerais. Pensa comigo. A taxa de administração é para remunerar os prestadores de serviços. Vamos supor que deu 41 mil reais aqui. Já despesas gerais são todas as outras despesas. Impressão de documento, pagamento de corretagem na compra de ações na bolsa. Todas essas outras despesas vão entrar em despesas gerais. Então, muito atenção para isso, que, de novo, é questão de prova. Taxa de administração é salário na nossa analogia. Serve apenas para remunerar os prestadores de serviços. O administrador, o distribuidor e o nosso gestor, por exemplo. As despesas gerais aqui deu 20 mil. Bacana! Nós temos, então, o conceito de patrimônio líquido. Olha só o conceito de patrimônio líquido. Patrimônio líquido é tudo que eu tenho menos as despesas. Nesse caso, o patrimônio líquido aqui deu 1.200.000 reais. Prova e vida, é isso que pertence aos cotistas. É 1.200.000 reais que pertence aos cotistas. E não 1.261.000. Porque 61 mil reais são despesas que o fundo vai ter que pagar. Então, para eu, respire e olha para mim, porque isso daqui é questãozinha de prova. Para eu chegar ao valor da cota, eu vou ter que pegar o patrimônio líquido, que é o total, menos as despesas, e dividir pelo quê? Pelo número de cotas ou pelo número de cotistas? Cotas ou cotistas? Eduardo, tu quer saber o valor de cada cota, de cada pedacinho. Então, tu tem que dividir pelo número de cotas. Eu quero saber o valor de cada pedacinho, então eu tenho que dividir pelo número de cotas. Qual o número de cotas? 1.000. Cuidado com isso na prova. Não é pelo número de cotistas, é pelo número de cotas. Por quê? Um cotista pode ter mais de uma cota. Eu quero saber o valor de cada pedacinho, de cada naco do fundo. Por isso que eu vou pegar o patrimônio líquido, que é aquilo que de fato pertence aos cotistas, e dividir pelo número de cota. Aqui deu quanto? Aqui deu 1.200 reais. Esse é o valor da cota hoje, 1.200 reais. Nossa, Eduardo, valorizou um monte, valorizou 20% as minhas cotas aqui no período. Respire e olha para mim. O que fez as cotas valorizarem? As cotas valorizaram devido à valorização dos ativos financeiros. A valorização das cotas não vem do nada. Não vem um Deus Supremo e diz, valoriza a cota, desvaloriza a cota. Não, a cota é só um reflexo. A cota reflete o que está acontecendo com os ativos financeiros do fundo de investimento. Por isso que, de novo, eu brinco que fundo de investimento é Kinder Ovo. O que vai fazer o fundo ser rentável ou não vai ser os ativos financeiros que estão dentro deste fundo de investimentos. Então, olha lá, questãozinha de prova. Primeiro,
A cota é uma fração ideal do patrimônio líquido. Por isso que para calcular o valor da cota, eu pego o patrimônio líquido, fração ideal, e divido pelo número de partezinhas, pelo número de cotas. Eu calculo ela todo santo dia útil. Todo santo dia útil eu tenho que calcular o valor da cota, usando a metodologia que a gente chama de marcação a mercado. Levando em consideração a marcação a mercado, eu vou ter de fato a ideia de quanto vale os ativos financeiros naquele momento do tempo. Eu não quero saber quanto valiam os ativos financeiros no passado. Eu quero saber quanto eles valem hoje. E para saber quanto eles valem hoje, eu tenho que levar em consideração o seu preço de mercado. O preço pelo qual o ativo pode ser vendido. E Eduardo, por que eu tenho que fazer a marcação a mercado? Qual é o objetivo de eu todo dia ir lá pegar, olhar a cotação na bolsa, fazer a marcação a mercado? Como a gente vai ver, o objetivo da marcação a mercado é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Lá na tua prova, certamente vai cair pelo menos uma questãozinha de marcação a mercado. Ou eles vão te perguntar o conceito, que é inerrável, tu não pode errar, porque o conceito está no próprio nome. Marcação a mercado é marcar a mercado. É considerar, precificar os ativos financeiros, contabilizar lá o preço dos ativos financeiros pelo preço de mercado do ativo no dia. Por que eu faço isso? Qual o objetivo? O objetivo é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Como isso, Eduardo? Muito abstrato. Olha só. Pensa no seguinte. Eu posso sair do fundo de investimentos? A gente vai ver no vídeo seguinte que se o fundo for aberto, você pode. Bacana. Então eu tenho uma cota, quero sair do fundo hoje. Quanto que eu levo para casa? Ah, Eduardo, se tu vai sair do fundo hoje, tu leva para casa o valor da cota de hoje. Quanto é o valor da cota de hoje? 1.200. Bacana. Eu levo o que é meu, tudo bonitinho. Se cada um sair, vou vender todos os ativos, cada um vai levar R$1.200 para casa, vai ficar todo mundo feliz. Mas pensa no seguinte, e quando não há ou não havia a marcação a mercado, o que acontece? Putz, Eduardo, se eu vou sair do fundo hoje, eu não sei qual o valor da cota hoje. Eu vou ter que levar em consideração o valor da cota que eu paguei, R$1.000. Daí tu sai com R$1.000. Saindo com R$1.000, sabendo que a cota vale 1.200 por marcação a mercado, sairia prejudicado ou favorecido? Ih, Eduardo, eu saia lascado, exatamente, prejudicado. E o cara que entrasse sem marcação a mercado pagaria quanto? 1.000. E a cota vale quanto? 1.200. O valor da cota é importante porque ela vai balizar os resgates e as aplicações. Um cara que entrar hoje no fundo não vai pagar 1.000. O cara que entrar hoje no fundo vai pagar o valor da cota de hoje, 1.200. Eu calcular o valor da cota todo dia nos garante que não vai haver a transferência de riqueza entre os cotistas do fundo. Por isso, prova, o objetivo da marcação a mercado é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Quer ver? Para você nunca mais esquecer na vida, olha só para mim. Baseado em fatos reais. Imagina que você casou, montou um fundo lá com a mulher, você e ela são os únicos cotistas. Daí vocês compraram um ativo, nesse caso um imóvel. Comprei um imóvel. Ela deu 50 mil e tu deu 50 mil. Isso lá no passado, uns 10 anos atrás. Bacana. Compraram um imóvel por quanto? Compramos um imóvel por 100 mil. Bacana. O tempo passou, 10 anos depois, qual é a finalidade de todo casamento? Como é que todo casamento acaba? Acaba em separação. Bacana, acaba em separação. Só que pensa comigo, aquele imóvel que foi comprado lá no passado por 100 valorizou. O preço de mercado do ativo hoje, se a gente fosse vender o imóvel, hoje vale uns 300 mil. Esse é o preço de mercado. Bacana? Então, olha só. Se a gente levar em consideração a marcação a mercado, vamos dividir os bens lá, cada um leva o que é seu, ela leva 150 mil e o marido leva 150 mil reais. Bacana? Eduardo, é o justo? É o justo.
Por isso que com marcação a mercado, cada um leva o que é seu. Isso é o justo. Agora pensa na seguinte hipótese. Na hipótese que um marido malandro chega para quase as mulheres e fala o seguinte: vamos dividir o que a gente tem, o apartamento vale 100 mil. Como assim vale 100 mil? Não, vale 100 mil, a gente pagou 100 mil. Olha só, quando a gente não leva em consideração a marcação a mercado, olha o que pode haver. Como o apartamento vale 100 mil, sem marcação a mercado, ele oferece 50 mil para ela. Ele fala, toma 50 mil, que foi o que tu deu, e transfere a tua parte para mim. Daí ele vai ficar de dono do apartamento. E ele nem quer mais aquele apartamento cheio de más energias, enfim, vibrações ruins. Ele vai fazer o que com o apartamento? Vender. Só que quando ele for vender o ativo, ele vai vender a preço de mercado, que é 300 mil. Ele deu 50 para ela, vende por 300, ele embolsa 250 mil reais. Isso, exatamente isso. Nesse cenário, olha só, sem marcação a mercado, sem a nossa famosa MAN, ocorre uma transferência de riqueza. 100 mil reais que era para ser da esposa foi transferido pro marido. Foi por isso que ela largou esse cara. Bacana? Por isso, lá na prova, tu nunca mais vai esquecer a partir de agora que o objetivo da marcação a mercado é evitar que isso aqui aconteça. O objetivo da marcação a mercado é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Outra maneira interessante de entender e nunca mais esquecer é o seguinte. Imagina, morreu o pai da família e tem 3 irmãos lá. E esse pai tinha vários bens. Daí vão fazer o quê? A partilha dos bens. Daí os irmãos começam a brigar. Briga, justiça. A primeira coisa que o juiz faz quando tem essa partilha de bens é o quê? Pedir uma avaliação. Olha só, quando o juiz pede uma avaliação, ele quer saber quanto é que vale. Qual é o preço de mercado. Então, quando esse juiz pede a avaliação, ele está pedindo a marcação a mercado. Porque com base na avaliação, com base na marcação a mercado, ele fala, não, isso é teu, isso é teu, isso é teu. Cada um levou o que é seu. Ou seja, ninguém foi ludibriado. Não houve transferência de riqueza entre os herdeiros. Por isso que marcar a mercado é considerar os ativos pelo seu preço de mercado naquele momento, naquele dia, no caso dos fundos, e o objetivo de se fazer isso é evitar a transferência de riqueza. Bacana? Videozinho muito importante para a tua prova. Temos questões sobre isso no simulado. Depois que acabar o módulo, faz o simulado, que é muito importante. E, por favor, como sempre, qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. Até o nosso próximo vídeo.